Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para a glória do Senhor, para engrandecermos o nome do nosso Deus, exaltarmos a sua palavra, dedicarmos tempo ao examiná-la, porque na palavra do nosso Deus há poder. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à página Palavra e Vida. Louvo a Deus pela vida de cada um, daqueles que aqui fazem as suas participações e daqueles que tão bondosamente têm acompanhado as lives aqui da página Palavra e Vida. Estamos estudando o livro de Mateus e hoje nós vamos dar sequência com o capítulo 16 e o versículo 24. Diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Amados, estamos passando por momentos difíceis, muitos amigos enfermos, famílias enlutadas, irmãos que são perseguidos em vários países. O cerco está se fechando. Esse é um momento que nós devemos orar. Esse é o momento. Esta é a hora de pedir a Deus força, poder e virtude no Espírito Santo para que possamos resistir aos dias maus. Então, por favor, aqueles que já estiverem presentes, por favor, aqueles que quiserem, orem conosco. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede aqui pela página Palavra e Vida, passarmos juntos momentos de oração, tá certo? E estudo da sua palavra. Oremos então. Pai amado e santo, estamos aqui nesta noite, agradecidos que o Senhor nos amou, nos ama e nos amará sempre, pois o seu amor é um amor eterno, puro, perfeito, genuíno. Não temos palavras para agradecer a Deus o cuidado que tem tido conosco, com a nossa família, com os nossos amigos. Pai eterno, neste momento de oração, gostaria de apresentar ao Senhor Deus aqueles familiares, ó Pai, que estão com seus corações entristecidos neste momento pela perda de algum ente querido. Que o Senhor possa confortar os corações, em especial a família do Jonathan, que perdeu seu pai. Que o Senhor possa confortar-los o coração. Ó Santo Deus de misericórdia, o Senhor sabe todas as coisas. Também quero te pedir, ó Pai, que abençoe alguns amigos que estão enfermos. Pai da nossa irmã Ivone, também a irmã da Bruna, também a filha da Carmen, também, Senhor Deus, outras pessoas que estão precisando da tua ajuda. Ó Pai eterno, o Senhor é um Deus de amor e misericórdia e sabe como atuar na vida de cada um. O Senhor, a mãe do nosso irmão Ariovaldo, também abençoa o pai, o sogro da nossa irmã Neide, que pediu oração no grupo de oração. E todos os amigos que neste momento, ó Pai,
tem as suas dificuldades, seus problemas, seja de enfermidade na família, seja de desemprego, seja de abatimento, tristeza, fraqueza espiritual, falta de fé. O Senhor ajude os teus filhos, ó Pai. Os momentos não são fáceis. Há muitas pessoas, ó Pai, que estão sendo perseguidas por vários países, ó Pai, intolerantes para com o teu evangelho. Possa ter misericórdia desse povo. Também abençoa o povo brasileiro, os líderes da nossa nação, Senhor, dá-lhes entendimento, sabedoria, que o povo brasileiro possa alcançar a tua misericórdia, Pai. Ajuda cada um, ó Deus, que não falte fé nem confiança, que teu Espírito Santo possa, Senhor meu Deus, ter livre acesso em cada coração, e assim a sua paz possa reinar, Senhor. Ajuda os nossos amigos que já estão conosco, cuida dos seus lares, suas famílias. Abençoa-me, Senhor Deus, ajuda a minha fé. Uma conta da minha esposa que hoje não esteve bem, que o Senhor possa ajudá-la a se recuperar. Enfim, ó Pai, todos precisamos da sua ajuda, ó Deus. Todos precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa os amigos, o qual, Senhor, não nos lembramos nesse momento. As que estão enfermos e precisam da tua ajuda. Que o Senhor possa abençoá-los. Diz aquele que está num leito de hospital neste momento, talvez se preparando para a cirurgia, outros em procedimento cirúrgico nesta hora e outros já passando por um momento de pós-cirurgia, que o Senhor possa estar com cada um, ó Deus, restaurando, curando, libertando. Por favor, ó Deus, estende as tuas mãos poderosas e ajuda-nos, ó Pai. Que essa live possa ser abençoada, que teu Espírito Santo venha atuar conosco aqui, ó Deus. Que nós, na escola de Cristo, possamos ser todos aprendizes, sejam edificados com o conhecimento e a sabedoria que vem do alto. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoa cada uma das famílias. Estão sendo representadas aqui, aqueles que estão acompanhando a nossa live, aqueles que virão posteriormente, que todos sejam alcançados por tua bondade e misericórdia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. E amém, Senhor. Muito bem, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Cláudio Rogério, toda a sua equipe, aqui da página Palavra e Vida. Amados, Jesus Cristo foi enfático ao dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não há meio termo, é decisão. Precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. E nem sempre estar ao lado de Jesus é muito fácil. Porque nós compramos uma briga, né? Quando decidimos estar ao lado de Jesus, nós compramos uma briga com o arqui-inimigo de Jesus, Satanás. E passamos a ser seus inimigos. E ele nos vê como inimigos. Então todas as ofensas que ele quer impor sobre Jesus, ele também direciona a nós que somos seguidores de Jesus, né? Então nós precisamos estar preparados, dispostos a sofrer pela causa. Mas não nos esqueçamos que é Jesus que nos sustenta, que nos dá força para continuarmos nessa peleja, né?
Ao contrário dos líderes religiosos da época de Jesus, Jesus era alguém que estava sempre disposto a todos, sempre disponível. Crianças, mulheres, publicanos, leprosos, fariseus, todos podiam ter acesso ao Mestre. E não é diferente. Jesus está disponível para todos hoje também. Estar disponível, amado, significa ter tempo livre, estar acessível e pronto para interagir e ajudar, mas dentro de seus próprios limites e compromissos. É diferente, amados, de estar à disposição, que implica viver em função do outro e estar em prontidão constante, o que pode gerar desgaste. Estar disponível é uma escolha saudável que demonstra cuidado, amor, sem se anular. Estar presente. Contudo, mesmo diante de inúmeros milagres realizados em sua vida abnegada, o seu ministério era constantemente criticado e ridicularizado pelos líderes judeus na época. E esses líderes, como agentes de Satanás, tentaram a Cristo. Mateus 16:1 diz: chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentaram, pediram de que mostrasse algum sinal do céu. São Mateus 16:1. O que aconteceu foi uma semelhança do que houve ali no monte da tentação no deserto. Satanás queria que Jesus usasse do poder divino, para que o inimigo prontamente pudesse acusá-lo de usar os atributos da divindade para aliviar o seu fardo. Então Satanás ele está sempre à espreita, querendo derrotar Jesus Cristo. Mas Jesus, ele sempre esteve atento e vigilante e nunca se deixou enganar. Jesus encontrou na terra uma geração má e adúltera. São Mateus 16:4 diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-os. São Mateus 16:4. Querido, Jesus sabia, que ele tinha que passar por uma experiência parecida com a do profeta Jonas. Mas dessa vez ele iria mesmo morrer e ser sepultado. Jesus profetizou, amados, que iria morrer e ressuscitar 3 dias depois. E esse seria o sinal definitivo de que ele era o Salvador do mundo, o Messias prometido. Queridos, o povo de Nínive creu na pregação do profeta e sobreviveu dentro de um peixe por 3 dias. Esse foi um grande milagre, de fato, que confirmou que Deus estava com Jonas e que a mensagem de Jonas era verdadeira. Os fariseus e mestres da lei não acreditavam em Jesus, apesar de todos os milagres que Jesus fazia. São Lucas 11:32. Glória a Deus. Então eles não criam, não davam crédito, duvidavam, e sempre queriam criticar. Com o sinal de Jonas, Jesus estava avisando contra a incredulidade. Então, quando sua profecia sobre sua morte e ressurreição se cumprisse, não haveria mais desculpa para aquela geração de incrédulos, Assim como o povo de Nínive apenas obteve salvação quando creu na mensagem de Jonas e se arrependeu.
Apenas quem crer em Jesus e se arrepende será salvo da condenação. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Maria Isabel. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família e todos os demais que já estão conosco. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, de maneira nenhuma, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E os líderes judaicos da época, saduceus, fariseus, não criam que Jesus, nos milagres que Jesus fazia, a ponto de dizerem que Jesus operava milagres pelos príncipes dos demônios. Que blasfêmia, que ousadia! Então, aquela era uma geração muito difícil de lidar. Dada a falta de conhecimento de Deus, há alguma semelhança com a nossa geração? Seria isso uma coincidência? Não. A geração de hoje está do mesmo jeito, se não pior, Não acreditam. E além de não acreditar, zombam, blasfemam do nome de Deus. Então, o nosso mundo ele está piorado muitas vezes. Mas é necessário crer, crer no amor de Deus, que amou tanto a ponto de entregar o seu único Filho, o melhor que ele tinha, ele deu em favor da humanidade. Glória a Deus. Graças a Deus, Então, uma geração muito difícil. A nossa geração está muito pior do que a geração do passado. Uma geração onde a doutrina de sua religião foi chamada por Cristo de perigosa. Cristo considerava a religião daquele povo perigosa. São Mateus 16:6 disse Jesus: advertia, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos haviam crescido, amados, ouvindo os seus líderes religiosos e aprendendo a olhar para eles com admiração. Sua religiosidade impecável era-lhes exemplo de santidade. Mas quando conheceram a Jesus e passaram a andar com Jesus, seus olhos começaram a se abrir para o perfeito exemplo de santidade. Jesus veio realmente mostrar, amados, como obedecer aos mandamentos de Deus e agradar a Deus. Mesmo diante de tão imaturo e incrédulo grupo apostólico, eles arrazoavam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? São Mateus 16:7. O amor e a paciência do Salvador atravessa a capa que lhes ocultava o coração e lhes apontava o real significado de suas palavras. São Mateus 16:11 diz: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? São Mateus 16:11. Jesus estava advertindo: cuidado com esse exemplo ruim dessa geração, acautelai-vos, vigiai. Amados, fermento na Bíblia significa pecado. Nesse caso, o pecado dos fariseus era uma religião baseada unicamente na aparência, ou seja, praticavam boas obras para serem vistos pelos homens com a finalidade de serem honrados,
e se sentirem superiores aos outros, mas não demonstravam compaixão nenhuma. Contrição e arrependimento ou misericórdia. Tudo era fachada, era um amostramento, exibimento para ser glorificado pelos homens, e Deus não aprova esse tipo de religiosidade. Deus não quer, né? Amado, Jesus alerta os seus discípulos acerca do perigo da hipocrisia. E não é diferente hoje. Os mesmos ensinamentos e orientações de Jesus são para nós hoje. Cuidado com a hipocrisia. Já que a religiosidade pode levar as pessoas a terem um comportamento hipócrita, de tal forma que deem um valor exagerado à aparência religiosa, mas não se compadece da alma humana e das dificuldades próprias da nossa existência neste mundo. Não há compaixão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas nós não precisamos estar frios. Não precisamos estar frios. É evidente, queridos, que a transformação do ser humano, após a conversão, se exterioriza através de uma vida condizente com um caráter cristão, já que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Porém, o exterior não pode ser mais valorizado do que o interior. Não podemos nos gabar de viver uma vida religiosa baseada nas vestimentas, contribuições e rituais. Os fariseus baseavam sua vida religiosa nas vestimentas com largos filactérios, saudações nas praças a fim de serem vistos, né? Primeiros lugares nas ceias e nas cadeiras das sinagogas, serem chamados de rabi pelos homens, ou mestre, né? Autoexaltação, ênfase nas contribuições financeiras, fardos pesados e difíceis de suportar que colocavam sobre os ombros dos fiéis, mas eles mesmos não queriam carregar. São Mateus 23, de 1 a 39. Existe isso ainda hoje, amados? Isso ainda acontece hoje? O líder coloca um fardo sobre a ovelha, sobre o membro, mas ele mesmo não carrega. Em virtude da religiosidade exacerbada, foram duramente repreendidos por Jesus Cristo e acunhados de serpentes e raças de víboras, advertidos sobre a condenação do inferno que é cerca para quem é apenas um hipócrita religioso, um amostrado, um exibicionista, né? Cada passo dado por Jesus, queridos, era completamente guiado pelo Pai. E cada local visitado tinha um propósito específico. São Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizeis os homens ser o Filho do Homem? Era um lugar considerado pagão e envolto em mistérios. Conforme relatos históricos e descobertas arqueológicas, queridos, Cesareia também era uma espécie de refúgio das maiores autoridades da época. Foi ali que, reunindo seus discípulos, Jesus lhes perguntou quem o povo dizia ser ele e quem os próprios discípulos diziam ser ele. Jesus queria saber: o que vocês pensam de mim? O que o povo pensa de mim? Essa era a preocupação de Jesus. Jesus era zeloso, né? O que será que o povo pensa de mim? O que será que o povo pensa de você, amado? O que eles dizem ao seu respeito, ao meu respeito?
Será que somos considerados hipócritas? Precisamos tomar cuidado, tomar cuidado. Então Jesus tinha essa preocupação, né? Ali no palco das atrações romanas e da idolatria, Pedro declarou, Mateus 16:16. E Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que testemunho, que testemunho. E Jesus, né, o elogiou, porque ele disse: Tu viste pelo Espírito de Deus. Tu discerniste pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. E a sua inspirada declaração lhe rendeu a sua própria bem-aventurança. São Mateus 16:17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Amados, que nosso comportamento não seja hipocrisia, mas revele um Deus verdadeiro, um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus de amor, compassivo e misericordioso. Que nós sejamos, amados, de fato, a imagem e semelhança do Altíssimo. Glória a Deus. Então, quando avançamos, queridos, para a fala de Cristo no verso seguinte, nós deparamos com um jogo de palavras que tem sido a causa de muitas divergências doutrinárias. São Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece que Jesus estava entregando a Pedro toda a autoridade. Como que se dissesse: sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Mas de fato não era assim. Muitos creem e acham que é assim. Mas não foi isso. Não é isso que Jesus estava dizendo. Em grego o nome Pedro, Petras, ou Petros, né? Significa pedra pequena. Enquanto a palavra pedra, Petra, significa pedra maciça. Era como se Jesus estivesse dizendo: essa é a própria declaração que Pedro havia feito acerca de Cristo. Vejam que Pedro afirmou: chegando-vos a ele, Jesus, a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Testemunho de Pedro. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, angular. 1 Pedro 2, 4-7. Então, quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, agora Jesus vira-se para si mesmo e diz: sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre ele mesmo. Jesus é o cabeça da igreja, não é Pedro. E mais ainda, Pedro nunca foi o primeiro papa. Não. Mesmo porque Pedro era casado. Pedro tinha sua esposa. Pedro tinha sua sogra. Certo? Então Pedro nunca foi o primeiro papa. O sistema papal ele só surgiu no quarto século. Quarto século. Ou melhor, no quinto século, né? A partir de 538, depois de Cristo, começou a supremacia papal.
certo? Então Pedro não tem nada a ver com o Papa, de jeito nenhum. E o cabeça da igreja é Cristo, a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, mas foi tornada gloriosa. A pedra angular, Jesus. E essa pedra, amado, segundo Daniel, capítulo 2, 44, ela está prestes a vir do céu para abater a estátua de Daniel 2, que representa os reinos deste mundo. E aquela pedra, Jesus, ela vai destruir os reinos do mundo e vai formar um grande monte e vai encher toda a terra, e Jesus estabelecerá o seu reino eterno, que subsistirá para sempre. Está entendendo? Em Efésios 2:20, amados, Paulo escreveu: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pedro também afirmou que tal verdade diante de uma turba de autoridades acusadoras. E ele disse, Atos 4:11, este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Então, amados, espiritualmente falando, nós somos convidados todos a edificar a nossa casa sobre a rocha, Jesus Cristo, e não sobre a areia. Sobre a areia, a edificação é cheia de hipocrisia, mas sobre a rocha não. Ela é sincera e é perfeita, e durável, resistente, fortalecida. Então, amados, percebam a quantidade de textos afirmando que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Não é um ser humano falho e cheio de limitações. 1 Coríntios 10:4. E bebem todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Lá no deserto, todos bebiam a água da rocha. A pedra espiritual, a pedra é Cristo. É Ele que dá a verdadeira água. Tá certo? Sobre esta rocha, meus queridos irmãos, e também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra, sobre eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja estabelecida por Cristo. A igreja, ela precisa ser estabelecida por Cristo. Ela tem que ter a doutrina de Cristo, ensinamento de Cristo, praticar as obras de Cristo, andar nas pisaduras de Cristo, seguindo seus passos, em todos os aspectos, em obediência, em santidade, em amor, em misericórdia, em benignidade, em bondade, em mansidão. Essa é a igreja de Cristo. Quando falamos igreja de Cristo, não estamos falando de placa ministerial. Estamos falando de pessoas. Pessoas. Templos do Espírito Santo. Eu e você. Nós. Somos templos do Espírito Santo comprados por bom preço. Portanto, glorifiquemos a Deus em nosso corpo, seguindo os exemplos de nosso Mestre Jesus Cristo. Precisamos, queridos, estar sempre vigilantes.
quanto às entradas da alma. Satanás, um profundo conhecedor da mente humana, está constantemente à espreita de um deslize de nossa parte. Orgulhoso de sua recente vitória espiritual, o coração de Pedro engrandeceu-se a tal ponto de tentar tornar-se um tipo de conselheiro de Cristo. Pedro foi exaltado por Cristo por reconhecê-lo como Filho de Deus. Porém, ele exaltou-se. Ele cresceu além da conta. Satanás se utilizou desse vacilo, né? O coração de Pedro engrandeceu-se a tal ponto de tentar tornar-se um conselheiro de Jesus Cristo. E observe o que diz São Mateus 16, 22. E Pedro tomando de parte, chamando a parte, né? Começou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Jesus estava falando que ele haveria de padecer, ser preso, ser castigado, torturado, ser crucificado, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro, agora usado pelo inimigo, repreendia, dizia: Senhor, não, que isso não aconteça. Pedro achava que ele estava fazendo coisa certa, mas não estava fazendo a coisa certa. E nós precisamos vigiar, amados. Vigiar. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Nosso testemunho, nosso cristianismo é genuíno, perfeito, honra de fato a Deus, né? Mas o seu semblante orgulhoso logo se transformou em semblante de vergonha e horror. O semblante de Pedro tornou-se um semblante de vergonha e horror ao ouvir as mais duras palavras de sua vida. Mateus 16, 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava dizendo que Pedro estava sendo um instrumento de Satanás, diferente, né? Jesus estava orientando. O amor de Pedro por Jesus talvez fosse tanto que ele não desejasse que Jesus sofresse. Mas Jesus, discernindo que quem estava falando ali não era Pedro, mas era Satanás. Então Jesus diz: Para trás de mim, Satanás. Porque Satanás, ele queria que Jesus desistisse do seu sacrifício remidor ao nosso favor. Sempre foi assim. E Satanás, para conseguir isso, ele vai usar qualquer um que der moleza. Qualquer um que vacilar, ele vai usar. Então Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas deixou bem claro que suas palavras não tinham nada a ver com a revelação divina, e sim com as obras de Satanás de fazer com que Jesus desistisse de consumar a sua missão de resgate da raça humana. Esse era o propósito de Satanás. E agora Pedro não vigiou, então Satanás usou a boca dele.
Queridos, isso nos mostra o quão é perigoso é baixar a guarda, nem que seja por um só instante. É perigoso demais. Por isso que nós temos que dedicar tempo ao estudo da palavra e à oração, para entendermos e compreendermos quais as artimanhas que o inimigo usa. O inimigo, ele é astuto, e ele vai aproveitar toda brecha que nós lhe deixarmos. Ele vai usar. E nós precisamos estar atentos e vigilantes. Na Bíblia, amados, precisamos vigiar. E vigiar significa estar alerta, sóbrio, né? Atento, tanto às realidades espirituais quanto às tentações do dia a dia. Implica estar desperto espiritualmente para não cair em pecado, para resistir às investidas do maligno e para se preparar para a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiar, amados, abrange orar, principalmente obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Viver uma vida, né? Viver uma vida de propósito e prudência. Vigiar espiritualmente significa manter-se alerta para não ser surpreendido, como Pedro foi surpreendido, pela negligência espiritual. Isso inclui cuidar dos pensamentos, cuidar do coração e das ações para não se afastar de Deus. Estar sóbrio, amados. Vigiar. Está relacionado com sobriedade de mente. Mente limpa. Sem contaminação. Ter um julgamento claro e não ser influenciado pelo vício, luxúria e outras distrações mundanas. Oração e trabalho. Vigiar é um chamado para orar e ao mesmo tempo realizar as tarefas que Deus nos confiou e designou, esperando o seu breve retorno. A vigilância não é apenas esperar, mas viver de maneira a cumprir a vontade de Deus enquanto se aguarda, abreviando a volta de Jesus. Né? São Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Mas agora o etíope, ele fala para Filipe: como entenderei se não há quem pregue? Como entenderei? Então nós temos uma parte a cumprir enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus, né? Resistência ao mal. Precisamos resistir ao mal. Vigiar é estar ciente dos perigos espirituais, como as tentações e as obras do diabo, e resistir a eles por meio da oração e da força de Deus, dependência de Deus. Precisamos nos preparar para o fim de todas as coisas, que não está longe. A vigilância tem uma conotação escatológica, que é a expectativa do retorno de Jesus. Significa estar preparados para o dia da volta de Jesus, vivendo de forma a prestar contas a Deus de maneira fiel. Antes mesmo da cruz, queridos,
Jesus motivou os seus discípulos a participar do seu sofrimento. E ele disse: bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem. É uma citação bíblica de Jesus no Sermão do Monte, encontrada em São Mateus 5, verso 11 e 12, que declara que a perseguição, insultos, falsas acusações por causa de Jesus trazem recompensa nos céus. Então a passagem, querido, incentiva a alegria e a exultação, comparando a recompensa dos perseguidos àquela dos profetas do passado. A frase faz parte das bem-aventuranças, um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre as bem-aventuranças, que são estados de felicidade ou bênção espiritual. As bem-aventuranças na perseguição está ligada à lealdade a Jesus. E a recompensa não é terrena, mas sim celestial. Então somos motivados ao encorajamento. O versículo serve como um encorajamento para os seguidores de Jesus, instruindo-os a se alegrarem mesmo em meio às dificuldades, pois a sua recompensa é grande. A busca por prestígio e por riqueza certamente não é encorajada em nenhum dos discursos e ensinamentos de Cristo. Não. Muito pelo contrário, a sua vida deixou um legado de altruísmo e humildade. Negar-se a si mesmo, queridos, com certeza é a maior das lutas que enfrentamos desde o início da história humana. O grande conflito que nós, humanos, temos com Deus é uma guerra de vontades. Precisamos subjugar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. O Senhor disse ao primeiro casal que não era vontade dele que comessem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. Então, meus queridos, a obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças de Deus. Queridos, essa foi a razão pela qual Deus advertiu Caim. Gênesis 4, verso 7. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Deus pergunta para Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Domínio próprio, uma das virtudes do Espírito Santo. Que sejamos casas espirituais, amados. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, diz Pedro, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo Salvador. Queridos, nossos desejos carnais trabalham contra o propósito de Deus. Os nossos desejos carnais trabalham contra os propósitos de Deus, né?
e portanto, são contra nós. Precisamos vencer essas nossas más tendências. Nosso Jesus Cristo, Senhor Jesus, não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e plena sujeição ao seu senhorio seja restabelecida como princípio. É princípio haver sujeição a Deus. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Temos tentado proclamar a mensagem de fé desacompanhada de obediência. E isso não se harmoniza com a revelação divina. Temos sim. Quem diz que não? Às vezes nós queremos, amados, proclamar a mensagem de fé desacompanhada da obediência. Olha para a lei de Deus, o decálogo. Quantos mandamentos do decálogo de fato você tem obedecido? Na obediência e submissão há poder. A autoridade está na obediência, na submissão à lei de Deus. Se não houver isso, será inútil, será perda de tempo. Então, meus queridos, que todos nós sejamos edificados sobre a rocha, que é Cristo. E muito em breve, Jesus nos retribuirá com a recompensa eterna. Isso é fato e é certo. Glória a Deus. Então, amados, quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se lançarmos mão do arado e olharmos para trás, o risco sai torto. Mas se mantermos firmes os olhos à frente, certo? O serviço sairá perfeito. Quem está à frente? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O que o apóstolo Paulo nos disse? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Ele via em Jesus exemplo de procedimento espiritual. Submissão ao Pai. E é o que ele pede de nós. Submissão ao Pai, à lei de Deus. Queridos, a realidade é a seguinte. O mundo cristão está obedecendo a lei de Deus em parte. Em parte. Mas é preciso obedecer na sua totalidade. Principalmente em relação ao dia de guarda, o sábado do Senhor teu Deus, 7º dia da semana, que é o único mandamento dentre os 10 que aponta Deus como Criador, soberano, Criador. 4º mandamento, aponta Deus como Criador. Então nós precisamos vigiar, estar atentos.
né? Fugir de Babilônia. Babilônia. Confusão espiritual. Vinho de Babilônia. Falsas doutrinas e ensinamentos. Precisamos escapar dessas coisas. Quero te dizer uma realidade, querido. Deus tem gente sincera em todas as igrejas. Todas as igrejas. E Jesus disse que Ele vai agregar o seu povo. O remanescente fiel. E haverá um só rebanho e um só pastor. E Ele faz um convite sério. Está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai da confusão doutrinária. Não deixe se embriagar com o vinho de Babilônia. Vigia. Seja sóbrio. Segui o meu exemplo, Jesus falou. Queridos, que Deus nos abençoe e nos conceda a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia para sermos fiéis. É certo que nós somos falhos. Mas isso não nos dá o direito de vivermos conformados com as nossas falhas. Nós temos que procurar ser melhores cada dia. Nos esforçarmos. O reino do céu, ele é conquistado à força. Conquistado à força. Você precisa querer de fato. Fazer força. Vencer o inimigo. O nosso próprio inimigo somos nós mesmos. São as nossas más tendências, nossos maus costumes, a nossa desobediência, a nossa inconstância. Esses são os inimigos que nós temos. Né? Nós somos de tendências más. Herdamos isso de Adão. Mas precisamos vencer isso. E que Deus seja glorificado em nossas vidas. E que o Espírito Santo faça em nosso coração morada. Sejamos de fato a igreja do Senhor Jesus. O templo do Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer por esta noite. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. O Senhor abençoe os seus lares, suas famílias, seus amigos, seus projetos, seus sonhos. Amém? Oremos. Pai amado e santo, neste momento, Senhor, de oração, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que passamos aqui, esta hora. Podemos meditar a Tua palavra. Cada um dos amigos que estiveram conosco sejam grandemente abençoados, seus lares, suas famílias, seus projetos, seus planos, seus sonhos. Ó Pai querido, o Senhor sabe quais os problemas que cada um vem passando, seja enfermidade, desemprego, seja frieza, fraqueza espiritual, falta de fé, desânimo. Estende as Tuas mãos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de todos que estão depressivos, cabisbaixos, achando que foram longe demais, que não há como, ó Pai querido, retornar. Ah, sim, temos certeza, Pai, que não há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, cada um que está sofrendo, angustiado, cuida dos lares, abençoa os casais. Repreende, Senhor, meu Deus, o inimigo que quer destruir as famílias. Não permita, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós todos. Nós te louvamos, agradecemos e exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vocês. Temos um encontro na quarta-feira, dia 29, para estudarmos aqui o livro de Mateus, tá certo? Vamos em frente. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Quarta-feira, a partir das 22, nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.